Olá, estudante do programa Se Liga na Educação. Meu nome é Jean Cássio, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje, a gente irá discutir sobre as grandes potências globais e essa discussão vocês encontram nas semanas 3 e 4, lá do PET 3. E, aprofundando, nós iremos compreender a organização do capital no espaço da produção global e analisar a relação de poder entre países. Bom, para início de conversa, a gente precisa discutir sobre o que é as ordens mundiais, para a gente entender a relação de poder dos países que existem hoje. Ordens mundiais dizem respeito a qual é o conjunto de países, qual é o conjunto de nações que estão comandando do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, político, outros povos ao redor do mundo. Para vocês terem, só fazer uma comparação, hoje, quando a gente pensa qual país emana o poder político, o poder econômico e cultural do mundo, para o mundo, que país tem uma influência sobre todos os demais do mundo, ou que grupo de países? Se vocês pensarem um pouquinho, muito provavelmente, eu acredito que os Estados Unidos seja o país que veio primeiro à cabeça de vocês. Isso porque, quando a gente pensa nessa ordem mundial, hoje, os Estados Unidos estão no centro dessa ordem mundial. Mas não foi sempre dessa forma, né? Ao longo da história, a gente teve diferentes ordens mundiais e nem sempre essas ordens mundiais elas se referiam ao mundo inteiro. Na verdade, as ordens mundiais elas se referem quando a gente tem a globalização e a gente tem países que comandam o mundo inteiro. Porque antes da globalização, a gente tinha focos de poder espalhados pelo mundo. Então, a gente tinha o Império Egípcio em uma determinada localidade, o Império Romano em outra localidade, e os Aztecas na América do Norte, os Incas na América do Sul, os chineses lá na Ásia. Então, os centros de poder, eles eram regionais ou locais. A gente só vai começar a ter ordens mundiais, ou seja, um país ou um grupo de países que tenha a capacidade de ter uma influência política, econômica e cultural sobre todo o mundo a partir do momento que a gente tem a globalização. Portanto, por uma definição, nós vamos dizer que as ordens mundiais elas representam o grupo de países que concentram poder econômico, político e cultural. A partir da globalização, o mundo já viveu uma ordem unipolar, bipolar e multipolar, ou seja, a gente já teve 3 experiências de ordens mundiais. E a proposta hoje da nossa discussão é a gente discutir essas 3 ordens mundiais e a gente começar a desenhar o que espera para a gente ao longo do decorrer do século XXI em termos de países que estão no centro da dominação política, econômica e cultural do mundo. Bom, vamos lá. A primeira ordem mundial seria o mundo unipolar. O mundo unipolar ele estaria representado pelo grande centro que emanava o poder e o controle do mundo, que era a Europa, somente o que hoje é a Europa Ocidental, né? Aqui nesse mapa mostra o que era o Império Britânico no século XIX. O Império Britânico hoje, né, vai corresponder ao Reino Unido, um grupo de países ali na Europa, mas no passado, após a expansão marítima e quando os europeus começaram a dominar outros continentes ao redor do mundo, os britânicos expandiram seus territórios, formando colônias nas Américas, durante o Império imperialista na África e na Ásia também, e até na Oceania. E aí a gente tem a seguinte formação: uma parte da América do Norte já fez parte do Império Britânico, parte do Caribe e da América do Sul, boa parte da África, parte do Oriente Médio, sul da Ásia, onde tem a Índia, parte do Sudeste Asiático também, e boa parte da Oceania. Ou seja, o Império Britânico ele era gigantesco. Isso porque está falando apenas do Império Britânico. Se a gente pegar o Império Francês, por exemplo, a gente vai ter outras localidades mundo afora que vão estar debaixo desse controle dos franceses.
se a gente pegar os belgas, os holandeses, os espanhóis, aí a gente vai ter um mundo que está quase que completamente debaixo do poder político, econômico e cultural dos países europeus. Então, deixa eu apagar aqui. A Europa, ela representa esse mundo unipolar no final do século XIX. E a partir disso, os países europeus com imperialismo e com colonialismo, né, primeiro com colonialismo nas Américas, depois com imperialismo na África e na Ásia, que vocês veem com os professores de história, esses países europeus vão começar a enriquecer muito, principalmente a Inglaterra, que vai ser o país que, naquele momento, está começando a fazer a sua revolução industrial, né, na verdade, já, no século XIX ela já está iniciada nesse processo, e a partir da Revolução Industrial, a gente tem uma concretização da possibilidade do consumo em massa tão desejado e almejado pelo capitalismo. Então, a Inglaterra sendo pioneira nesse processo de industrialização do mundo, com a sua Revolução Industrial, ela começa a enriquecer muito, né? E aí ela vai se desenvolvendo, a França posteriormente começa a se industrializar também, a Holanda, a Alemanha e outros países europeus, e a gente tem ali no século XIX uma situação em que nenhum lugar no mundo era comparável em riqueza com os países europeus, principalmente esses que eu citei aqui agora. A gente fala muito dos Estados Unidos, né, como o grande país do mundo, com a grande economia, mas naquele momento os Estados Unidos ainda estavam engatinhando, estavam começando o seu processo de expansão, ainda estavam iniciando um processo de industrialização de uma forma muito modesta. Era muito difícil para os Estados Unidos, que era um país novo, os Estados Unidos estavam nascendo ainda, né, naquele momento. Nascendo, eles já tinham nascido, né, mas eles estavam crescendo ali ainda. Era muito difícil competir com a Europa, por exemplo. Mas vai chegar um momento que essa organização do mundo unipolar, ela vai cair por terra. E por ações até da própria Europa. Porque durante o início do século XX, os europeus começam a se... Na verdade, eles se desentendem há muito tempo, quase que desde sempre, e no início do século XX começa a ter mais um estranhamento entre os europeus que vai desembocar na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial. Nesse momento é que, por volta do final da Segunda Guerra Mundial, quando já tinha havido bombardeamento para todo lado, perdas do ponto de vista humano, né, soldados que morreram, fábricas que foram destruídas, todas essas barbaridades que acontecem em guerras, a Europa ficou muito enfraquecida, né? Ela não estava conseguindo cuidar do seu próprio território com os bombardeamentos que aconteciam e tudo mais, quanto mais manter esse vasto império, né? Aqui está mostrando no século XIX, né? Mas já estou falando do século XX, né? Como manter todo esse império durante um período de guerras. Então, esses vários países que eram colônia ou parte do Império Britânico ou do Império Francês, eles começam a declarar independência. Então, se vocês olharem a independência dos países africanos e asiáticos, quase todos eles estão relacionados ali mais ou menos no final da década de 40, início da década de 50. E os Estados Unidos, eles estavam fora desse campo de batalha da guerra, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, com os europeus, que eram quem estava à frente dos americanos, se digladiando, os americanos conseguiram, então, fornecer armas para o continente europeu, mas também proteger as suas indústrias, porque não tinha bombardeios dos Estados Unidos. Fora os vários europeus que vão pegar suas fortunas, vão pegar as suas fábricas, vão pegar os seus comércios e vão falar assim, não quero ficar aqui nesse continente que está em guerra, vou lá para os Estados Unidos, vou para as Américas, né, Estados Unidos, Canadá, Brasil inclusive, e vou levar minhas coisas para lá. E com isso foi uma série de investidores para os Estados Unidos e o país começou a crescer muito. E aí a gente vai entrar então num outro contexto de uma nova ordem mundial no século XX, que é a ordem bipolar. A gente não tem mais a Europa como centro político, econômico e cultural do mundo. A Europa está ali completamente destruída.
A Europa está lutando para sobreviver, né? Ela saiu de jogo. Os Estados Unidos, então, aproveitaram, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, mais especificamente, vou colocar aqui de rosa, os Estados Unidos, esse território aqui, com o Alasca e o Havaí. E ao mesmo tempo em que os Estados Unidos estavam se desenvolvendo ali com o sistema capitalista, dando uma continuidade a que os europeus começaram, mas acabaram destruindo durante as guerras, do outro lado, no Oriente, os russos tinham feito a Revolução Russa, começam a desenvolver um sistema socialista, são muito prejudicados durante a Segunda Guerra Mundial também, tem ataques no território soviético, tem perda de soldados soviéticos, mas eles começam a se desenvolver ali com outro sistema econômico, com outro sistema político, que é o socialismo. E eles ficam muito poderosos, tanto quanto os Estados Unidos naquele momento, né? Hoje, às vezes, a gente pensa assim, 2021, enfim, no século XXI, pensar em Estados Unidos e União Soviética, é muito claro para a gente que os Estados Unidos conseguiram se manter capitalistas e espalhar esse sistema capitalista pelo mundo. Mas quem viveu o mundo bipolar, isso não era claro ainda. Não era claro se Estados Unidos se sairiam melhor ou se União Soviética se sairia melhor. Os dois países eram muito poderosos. Hoje a gente sabe que a União Soviética faliu, ela chegou num ponto que ela não conseguiu se manter mais, mas naquela época não era possível saber. Então a sensação era de dois polos de poder no mundo naquele momento. Estados Unidos, que eu já risquei aqui, e, vou colocar aqui de amarelinho, a União Soviética, que por ironia está aqui coladinho com o outro. Bom, por volta isso vai se desenrolar ao longo do século XX, mais para o final do século XX, e por volta do final do século XX, lá em 1900, início da década de 90, a União Soviética ela chega no seu esgotamento, ela começa a não ter mais uma capacidade de se manter economicamente e ela começa a se fragmentar, a ruir. E com isso há uma vitória, né, digamos assim. Às vezes tem muita gente que não gosta de usar esse termo vitória, como se não foi uma guerra exatamente armada um contra o outro, então não teria um vencedor. Mas fato é, os Estados Unidos conseguiram o que eles queriam e espalharam o capitalismo pelo mundo. E aí, a partir do momento que a União Soviética sai de jogo, ao longo do final do século XX, os Estados Unidos, por meio de uma série de políticas, financiaram a reconstrução da Europa, obviamente emprestando dinheiro a juros, eles com certeza tinham interesse por trás disso. E a Europa se reergue, né, ela volta com seu parque industrial, a União Soviética sai de jogo, a Europa volta para jogo, forma a União Europeia, que se torna um importante bloco de poder quando a gente pensa no mundo do século XXI, e além da União Europeia e dos Estados Unidos, há uma ascensão também de poder lá no Extremo Oriente, começando pelo Japão. E aí depois vem os tigres asiáticos, principalmente Coreia do Sul, e agora mais recentemente a China. E aí a gente entra então no século XXI, no que a gente vai chamar de mundo multipolar. E aí quando fala de mundo multipolar do século XXI, como o capitalismo ele já está bem mais complexo do que ele era a princípio, vai ter autores que vão colocar um grupo de países, vai ter autores que vão colocar outro grupo de países, mas normalmente o que a gente vê como o que seria a ordem mundial atual do século XXI. Quais países conformariam esses centros de poder político, econômico e cultural que nós temos no mundo hoje? Vai haver quase um consenso que será os Estados Unidos ou a América do Norte, né, pegando o Canadá, a União Europeia ou Europa Ocidental, se pensar Reino Unido também e Noruega, e o Extremo Oriente. O Japão vai estar em todas. Às vezes, os tigres asiáticos e a China serão incluídos também. A China que chegou para jogo ontem, estou sendo hiperbólico, né? Não foi ontem, mas muito recentemente a China começou a crescer.
E hoje, ela para quem é um pouco mais velho, né, quem tem mais de 25 anos, tem uma imagem da China muito como um país com exportação de produtos super baratos, super frágeis, copiando outras marcas e tudo mais. De fato, a China ela vai se projetar no mundo dessa forma, com esse tipo de produção industrial. Mais de 10 anos para cá, a China já está fazendo um processo bem diferente, bem voltado para a produção de tecnologia. E em 10 anos ela saiu desse país exportador de produtos super baratos para um país que está batendo de frente com os Estados Unidos. E aí a gente pode ir pensando, né, o que nós temos de possibilidade de ordem mundial daqui para frente. Alguns autores vão falar dos BRICS, que é o grupo de países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A China deu bastante sangue aqui nesses BRICS, ela de fato se tornou um grande país emergente. A China, que não é um país desenvolvido, pensando em termos sociais, mas em termos econômicos, é um país poderosíssimo, né? A segunda maior economia do mundo hoje. Então ela deu super o sangue aqui pelos BRICS. A Índia também. Brasil, Rússia e África do Sul deram uma patinada, não floparam esse voo. Assim, eles são 3 países que estavam ali como promessa para o século XXI. Alguns ainda acreditam, porque, por fatores internos desses 3 países, com população muito grande, né, que para um cenário de médio e longo prazo tem muito potencial para crescimento, mas no curto cenário os 3 países deram uma derrapada. Então hoje os BRICS não são tão falados mais e a gente fala muito mais de China. É mais palpável pensar em China do que BRICS hoje. E aí a gente entra no contexto que hoje a gente tem um duelo para 2 potências mundiais, seria Estados Unidos e China. Várias pessoas ficam tentando comparar isso com a Guerra Fria. Eu particularmente não gosto dessa comparação. A Guerra Fria ela foi um contexto muito específico do século XX, em que havia uma rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética. Do ponto de vista ideológico, eram países que não tinham relações diplomáticas um com o outro, não tinham trocas comerciais um com o outro, não sentavam na mesma mesa, né, digamos assim. E não é o que acontece hoje. China e Estados Unidos são rivais comerciais, como se fossem 2 comerciantes disputando o cliente, mas são países altamente dependentes um do outro. A China é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, e os Estados Unidos são o maior parceiro comercial da China. A representação diplomática chinesa nos Estados Unidos, a representação diplomática americana na China, e não é necessariamente uma disputa ideológica, uma vez que tanto China quanto os Estados Unidos hoje são países capitalistas. Tem gente que às vezes quer associar a China com o socialismo. Ela foi socialista. Hoje ela não é mais, né, tanto que nós estamos comprando vários produtos chineses da indústria capitalista chinesa, mas com algumas características diferentes. E aí a gente vai vendo que para as próximas décadas, né, essa ordem mundial vai continuar concentrada América do Norte, Europa e Extremo Oriente, mas hoje Estados Unidos e China de uma forma muito mais intensa. Bom, vamos para a atividade. Eu peguei o exercício 5 da semana 3, e ele fala assim: a ordem mundial atual pode ser destacada pela consolidação dos Estados Unidos como a grande potência militar e a presença desse país ao lado de outras lideranças, como a União Europeia e China, que se apresentam como grandes potências econômicas. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos dizer que vivemos em um mundo, é o que eu discuti com vocês agora, em um mundo multipolar. Bom, então na aula de hoje nós vimos que na história o mundo já apresentou diferentes centros de poder, vimos o que nós hoje vivemos em uma ordem multipolar e que Estados Unidos e China são as principais economias do século XXI. Obrigado pela sua atenção, essas são as nossas referências e a gente se vê na próxima aula. Até lá!